Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao trabalho, a esse momento de meditação, onde o mundo espiritual se aproxima muito da terra. Os nossos anjos, eles entram em confabulação com outros anjos, e aí verdadeiros milagres, entre aspas, se processam. Na noite de hoje, nós teremos o nosso querido amigo José Antônio Vieira de Paula fazendo a explanação. Ele que estuda o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E a gente queria aproveitar e mostrar para vocês um material produzido com casos, histórias da vivência do Zé Antônio, que foi possível materializar em livro, né? Nós já fizemos um pequeno lançamento há um tempo atrás, né? E agora o Zé presente aqui, quem quiser adquirir o livro, uma parte da renda desse livro é destinada à casa e outras casas assistenciais também, mas o mais importante são as histórias e os estudos feitos nessa obra, que a gente participa junto com o Zé Antônio também, que traz muito consolo, traz muita informação, traz muito fortalecimento para a nossa fé. Fica aqui a nossa recomendação. Antes da prece, eu vou fazer a apresentação do Zé, para as pessoas que vêm pela primeira vez na casa. O Zé Antônio é médico, natural de Itapetininga, São Paulo. Trabalhador da doutrina há muitos anos, conheceu a doutrina espírita aqui, nesta casa, pelas mãos do nosso querido paizinho, Hugo Gonçalves. É colunista do Jornal Imortal, né? Mas trabalha principalmente levando a mensagem espírita através das palestras, de estudos. E nós recomendamos, pessoal, um trabalho feito pelo Centro Espírita Meimei de Londrina, com o Zé Antônio, disponibilizando no site da casa, centroespíritameimei.com.br, textos, histórias, vídeos, né? Que o Zé Antônio vem trabalhando com a Cineia e com o Zé Carlos há mais de 3 anos, né, Zé? 2 anos, né? Ali, hoje, nós temos 179 pequenos vídeos de 10, 12, 15 minutos dos mais variados temas, né? Então fica aqui a recomendação, são momentos preciosos de estudo que vale a pena, que a gente pode acessar em casa, quando a gente está. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, nosso Pai. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade de aqui estar na Terra, vivenciando as experiências necessárias ao nosso espírito imortal. Agradecer ao nosso anjo protetor, que zela, que vela, que nos orienta a todo tempo, em todos os momentos da nossa vida. Agradecer pelo ar, pela saúde e por todas as oportunidades que temos. Senhor Jesus, aqui estamos, buscando o conhecimento necessário para a nossa evolução, para o fortalecimento da nossa crença, para nos aproximarmos de Deus. Envolve-nos, Senhor, neste momento, através dos seus missionários, expandindo a sua luz aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todos aqueles que aqui não puderam comparecer. Abençoa, Senhor, a cada um, sustentando-os nas provas e nas expiações da vida terra. Que assim seja. Boa noite a todos. Me perdoe falar sentado, eu depois uma almofada vai ficar mais alta aqui, em função do tratamento ao que eu me submeto. Mas eu gostaria de conversar com vocês hoje, sem nenhum compromisso com a oratória, com a forma que eu vou expor, mas muito comprometido com a ideia que eu quero transmitir, que é sobre o tema fatalidade, que é um dos temas que está registrado
no Livro dos Espíritos, e abordado por Allan Kardec em quase todas as suas obras básicas. E no capítulo 10º da Lei de Liberdade, quando a gente fala em fatalidade, nós pensamos em quê? Naquilo que não pode ser evitado. Concorda? Não dá para ser evitado. Aquilo tinha que acontecer. Então, se existem nas nossas existências situações que não podem ser evitadas, que são inevitáveis, que vão ser fatalidades na nossa vida, o professor Vivail, Allan Kardec, ele vai além. Ele já pergunta para os espíritos superiores: tudo que acontece na nossa existência é pré-determinado, quer dizer, nada ocorre na vida, na nossa vida, cada um na sua, que já não esteja determinado por Deus. Então, antes de adentrar essa história, esse tema, esse estudo, eu gostaria de pedir licença, gente, para a gente conversar um pouquinho do degrau da nossa compreensão das leis divinas. Por quê? Deixa eu perguntar, aquele ventilador? Tem muito? Se vocês quiserem que ligue aqueles ventiladores para desligar esse, que é muito barulhento, tá, gente? Vou pedir licença. Eu sou furulento. Alguns vão ser comigo, outros não, né? Então, me perdoe. Por que eu falo em começar com umas coisas assim, uma análise das coisas básicas? Porque tem gente que está chegando numa casa de estudos espíritas pela primeira vez. E a gente que é expositor, olha que delícia. A gente que eu falo delícia porque acabou o barulho, né? A gente que é responsável pela mensagem, a gente esquece às vezes disso. E a gente chega aqui na tribuna espírita e diz assim: por que nas reencarnações? Tem gente que nem sabe que ele se reencarnou, se não reencarnou, né? Tem gente que ainda não amadureceu a ideia de que nós já podemos ter vivido antes. Então, como que a gente vai interpretar, à luz do Espiritismo, a ideia da reencarnação, as leis de Deus, se não compreendermos coisas básicas? Aliás, vamos voltar antes das leis de Deus, vamos pensar em Deus. O mais básico é quando que nós passamos a crer que existe Deus de verdade, porque a gente tem aquela intuição de uma soberana potência que criou tudo por aquelas axiomas simples, básicos, porque a gente olha para o céu e sabe que não fomos nós, sabemos que não fomos nós quem fizemos. Nós construímos um carro, alguém construiu um celular, mas essas estrelas no universo, esses mundos, esses sóis, essas galáxias, quem que construiu? Então a gente tem a intuição de Deus. Mas quando a gente pensa que possa ter um Deus, aí começa a questão: vamos torná-lo como um ser humano? Um Deus, ele tem as paixões humanas, então ele torce por um povo contra outro povo. Então, se tem uma guerra, ele vai proteger um povo contra outro povo, mas não são todos filhos deles. Então, quando a gente começa a amadurecer dentro da nossa consciência que o Deus, para ser Deus, ele tem que ser soberanamente justo e soberanamente bom, então não pode ter privilégio, vocês concordam? Ah, mas quem que Deus então vai proteger? As leis de Deus não são perfeitas, não existe o bem e o mal, não existe o certo e o errado. Então as leis de Deus vão fluir todas em direção ao bem, todas em direção ao amor. Onde o amor vigorar, ali estará a presença de Deus, ali estarão as leis de Deus protegendo, amparando, ajudando, onde o amor vigorar. Mas como é que eu sei que Deus é amor? Porque um dia Jesus surgiu no nosso mundo e começou a parar de falar a palavra Deus e passou a chamar de Pai. O meu Pai, o vosso Pai.
E meu Deus, nosso Deus, porque Ele é o Criador de tudo. Então sempre Jesus respeitou a divindade do Criador, mas chamava-o de Pai, dizendo que Ele é todo amor. Então, quando nós vamos analisar uma questão básica da doutrina dos espíritos superiores para entendermos as leis da vida, como é a fatalidade, nós temos que já ter compreendido que existe a Deus, que existe Deus e que Deus é amor em toda parte, e que as suas leis inundam o mundo, o universo, tudo e todos os seres de amor. E as suas leis então são para corrigir aqueles que se afastam da lei de amor. Só que a gente não sabia disso. Então quando a gente, há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos estava aqui na Terra, a gente disputava os espaços. A gente queria o terreno do outro. Eu quero. Olha, só para vocês terem uma ideia, o patriarca Abraão, primeiro patriarca do Velho Testamento, ele chama o seu sobrinho Ló, e eles saem juntos para conviver juntos, seus escravos, seus funcionários, com as suas criações, e ficam muito ricos aqui na terra, diz o Velho Testamento. Chegou uma hora que os empregados dos dois começaram a brigar. Não, esse carneiro é de Abraão, não, é de Ló. Não é de Abraão, não é de Ló. Você veja o que é o desejo da posse naquela primitividade humana. Então o que Abraão, que já era um espírito diferenciado, fez para que aquela não virasse uma revolta, uma revolução dentro da família? Ló era sobrinho de Abraão. Ele chamou Ló e disse assim: Ló, vamos fazer o seguinte, venha comigo. E o levou até o alto de um planalto e olhou para aquela planície do Rio Jordão, onde é Sodoma, o morro ali embaixo. Olhou para o mar Morto, olhou para tudo aquele lugar lindo e falou para Ló: Ló, você escolhe. Se você quiser ficar para o leste, eu vou com a minha família e todos aqueles que trabalham para mim, todos os meus animais que eu tenho, eu vou para o oeste. Se você quiser ir para o oeste, eu vou para o leste. Porque o que Abraão, na sua já espiritualização, era um espírito mais evoluído, nascido no mesmo mundo onde haviam espíritos muito pouco evoluídos, que brigavam por tudo, e até hoje, né? Brigamos por tudo. Então, ele já mostrava a Abraão a sua grandeza moral. Ele não queria contendas. Então a gente vai percebendo que quem acreditava em Deus como Abraão já sabia que Deus era bom. Não era a favor das lutas, das guerras, ao contrário, era a favor da paz. Então, como nós, infelizmente, demoramos para entender que a lei de Deus, ela banha, fortalece, ela nutre e alimenta aqueles que fazem com amor, nós demoramos para aprender e vamos aprender com a dor. Quer dizer, nós vamos cair na justiça de Deus. E a justiça de Deus diz assim: tudo bem, você vai ganhar de mim. Deus dá para nós uma grande riqueza chamada livre-arbítrio. Vocês façam como vocês quiserem, mas vocês vão ser responsáveis pelo que vocês fizerem. Então vocês vão sofrer as consequências do que vocês fizerem. Nisso está as leis de Deus, que começou a ser ditada para o mundo através dos 10 mandamentos, e que depois foi emoldurada e acrescentada, iluminada por Jesus através do seu Evangelho, e que hoje vai sendo analisada à luz do Consolador prometido pelo próprio Cristo, para que a gente entenda cada mecanismo. Então chegamos no ponto que eu gostaria de iniciar nosso raciocínio de hoje. Tudo é fatalidade, e os espíritos superiores respondem duas questões. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: haverá fatalidade em todos os acontecimentos da vida? Quer dizer, em todos os acontecimentos já são pré-determinados? E na 853 os espíritos vão dizer:
Só há fatalidade para todos nós. Se existe a fatalidade, ela é o instante da nossa morte. Por quê? Porque ninguém vem para a terra sem ter que partir de volta. Vocês concordam? Então todos nós teremos que assistir à morte do nosso corpo físico e voltar para o mundo espiritual, que é de onde nós viemos. Aí chegam pessoas que estão entrando na casa espírita a primeira vez, que nem sabiam que já tinham vindo do mundo espiritual, achavam que tinham sido criados na hora da concepção. Então aí entra a base da doutrina. Não, nós já existimos há muitos séculos, Deus nos criou há muitos séculos, e a gente vem experimentando de vida em vida, de épocas em épocas, o aprendizado moral, o exercício. Só que chega uma hora que a gente usa tanto o livre-arbítrio contra nós mesmos. Por quê? Porque nós fazemos mal para o próximo. E a gente gera o karma, como diz os hindus, em sânscrito, gera a lei de ação e de reação. Vai recair contra nós mais cedo ou mais tarde. Então, na questão 851, os espíritos dizem assim: se existe fatalidade, não essa que é para todo mundo, que é o instante da morte. Todo mundo vai ter que passar pelo instante da morte do corpo e acordar no mundo espiritual. Se existe a fatalidade, é quando o espírito escolhe a prova que ele tem que passar na próxima existência. Mas é o espírito que escolhe? Depende. Os próprios espíritos superiores vão dizer: depende do grau de evolução de cada um. Tem espírito que não tem condição de tomar decisão nenhuma e se comprometeu tanto que eles são compulsoriamente reencarnados em situações difíceis. Agora, aqueles que já evoluíram um pouco, desenvolveram a aptidão para o bem, mas as suas tendências para o mal ainda estão muito presentes. Então vai voltar para a Terra, vai tender a errar de novo, pelas próprias tendências, vai poder ter aquela chance de errar de novo. Mas aí os benfeitores falam: vai lá, nós vamos junto ajudar vocês a não errarem mais. Mas a gente chega aqui no mundo, a gente esquece de tudo, né? Porque Deus quer assim. Ele quer que a gente não se recorde, mas que tenha intuição. Então nunca vai nos faltar, diz os benfeitores, a intuição de que nós estamos aqui para enfrentar momentos delicados da existência, muitos dos quais nós participamos das decisões. Então diz aqui os espíritos: a fatalidade existe unicamente na escolha que o espírito fez ao encarnar, para enfrentar esta ou aquela prova difícil. Então quando aquela prova chega, é para aquilo que nós vamos preparar. Jesus teve uma fatalidade programatória? Claro, ele escolheu a cruz. Ele sabia que o destino final seria a crucificação. Então ele manda os profetas antes avisarem que ele viria, mas seria crucificado. Depois ele chega e vai anunciando para os apóstolos: está chegando a hora da minha crucificação, e vou ser lançado às mãos dos meus algozes e ser crucificado entre malfeitores. Então ele sabia, ele havia programado aquilo para ele, para nos deixar uma lição, e não porque ele tivesse que se libertar de débito. Ao contrário, o espírito puro, amor na sua plena essência, irradiava amor por onde passava. Só os espíritos rudes não sentiam, não se sensibilizavam com a grandeza de Jesus. As pessoas, por mais simples que fossem, passando Jesus, sentiam o amor que dele se irradiava, tanto que gritavam de longe: mestre, mestre, para que ele pudesse atuar com esse amor, curando-os, libertando-os. Então aí nós vamos entrar numa última questão aqui dessa que nós escolhemos, que é muito curioso. Se a hora da morte, então, todos nós temos que passar, é infalível esse horário? Ou pode ser que, quer dizer, quando a gente chegou, a hora chegou? Ou quando não chegou, não chegou? Exatamente, diz os espíritos: a hora de partir é hora de partir. Mas se não é a hora, e dizem ele, vocês já estão cheios de provas de que a pessoa não parte antes da hora. Eu mesmo tenho uma parente, uma tia minha, hoje está com 86 anos, lá em Curitiba. Minha tia, ela tinha só uma filha
E o meu tio estava com leucemia, estado gravíssimo, internado no hospital em São Paulo. Eles moravam na capital. E a minha tia resolveu levar a minha avó, que é a mãe dela, para Santos, que era do lado de São Paulo, de ônibus, que a minha avó queria ir lá ver as outras filhas que moravam lá, mais 2 filhas. E nessa ida ela deixou a mãe dela, e na volta, quando subia a Serra de Santos, não existia imigrantes. O ônibus subia, um caminhão carregado de laje atravessou para a pista, era uma pista simples, e foi colidindo, passando por cima dos carros pequenos, colidindo com os carros maiores, e deu de frente com o ônibus. A minha tia estava sentada no primeiro banco, o motorista estava do lado esquerdo e ela do lado direito, no primeiro banco. Ela se levantou a hora que viu aquela tragédia anunciada, porque ela viu o caminhão passando por cima, chegando perto dela. E quando bate no caminhão no ônibus, ela é lançada fora do ônibus. 42 pessoas de dentro do ônibus morreram no acidente. Nenhuma sobreviveu, a não ser a minha tia. 6 meses depois, meu tio desencarnou. Então, era a hora do meu tio, mas não era a hora da minha tia. Entenderam isso? Quando os espíritos dizem que a vida está cheia de exemplos, e está mesmo, de pessoas que trocam uma passagem na última hora, ou trocam de lugar num banco de um carro. Há uma mensagem que a gente, hoje, numa das gravações agora que nós temos feito para Reflexões Espíritas, nós iniciamos um trabalho que nós havíamos começado quando iniciamos o trabalho da rádio Além da Vida, o programa Além da Vida, que está há 30 anos no ar. Um dia o Sr. Hugo chegou para nós e disse, vou falar do jeito que ele falava, né? Ele tinha 70 anos, com toda a sua superioridade moral, e um coitado, seu filho precisando de ajuda com 30 e poucos anos. Ele me chamava de Dr. José. Eu falei, Dr. José, eu preciso que o senhor vá lá na rádio Londrina. Ele me chamava de senhor. Dá até vergonha, né? Eu preciso que você vá. Vamos chamar de Zé, né? Zé, prefiro que você vá lá na rádio, era a Rádio Norte, que eles deram 1 hora para nós, para fazer um programa espírita, de graça. E quando nós iniciamos esse programa, nós tivemos a ideia, eu convidei a Silene e o Pedro Garcia de Araponga. Silene é do grupo da tarde, aqui das 12h30. E nós iniciamos esse trabalho, e eu tive a ideia de a gente ler mensagens. Que mensagem? De conforto, consolo? Não. Dos espíritos que partiram e vieram dizer para o pai, para a mãe, para o marido, para a avó, que estão vivos, através do Chico Xavier. O Chico não passou anos e anos e anos recebendo mensagens. Então nós começamos a ler essas mensagens lá naquele 1º, 2º ano, era o final do programa. Acho que uns 3, 4 anos nós fizemos isso. E há uns 2 meses eu tive essa ideia de ler uma mensagem de alguém falando da vida no mundo espiritual, contando como que é a chegada de acidente, uma pessoa de 23 anos de idade, outra de 7 anos, um menininho, através do Chico Xavier, deixando mensagem. Então eu tive essa ideia de trazer, para mostrar a hora da morte, como é chegada a hora, a pessoa às vezes até pressente. E numa dessas mensagens o Espírito fala isso. Ele fala, não haveria como evitar os desígnios de Deus. A minha hora. Gente, é tão impressionante como essas mensagens emocionam, acho que as pessoas, que quando eu gravo reflexão no sábado de manhã, ela é postada no YouTube, no meu nome, José Antônio Vieira de Paulo, à tarde. Dali 1 semana você já tem umas 100 visualizações, dali 1 mês, 200, 300, vai indo assim devagarinho. Quando eu comecei essas cartas, essa última que eu postei já tinha 500 e poucas visualizações em algumas horas. Você vê como que é a surpresa da pessoa descobrir que tem gente viva do lado dela conversando, né? Mas a fatalidade, a hora havia chegado. Então é importante a gente saber que é inevitável esses momentos. Então quando a gente está diante de uma tragédia, a gente está diante de gente partindo na hora que deveria partir. E o gênero da morte, Deus o prevê. Está escrito aqui nessas questões. Deus já sabe qual que é a melhor maneira que a gente deva partir em função da nossa evolução moral. Tudo isso está escrito. Então agora, para não atravessar muito o horário aqui, eu vou narrar um fato que se passou na minha vida, que com certeza eu já contei algumas vezes aqui, porque é o lugar que eu mais falo, eu acho que aqui em Também.
mas é muito importante, está nos livros no tema fatalidade, que é a história de um grande amigo meu, o André Luiz. O sobrenome eu não vou falar porque eu não tenho autorização da família, mas eles são tão queridos que eu poderia falar com tranquilidade. O André Luiz, eu conheci quando eu fazia medicina, no 2º ano de medicina, 3º ano. Nós fomos fazer um trabalho juntos no interior, nas cidadezinhas mais simples do Paraná, num projeto chamado Projeto Rondon, que era da Universidade de Londrina. A gente ia, assim, os estudantes de odontologia, de assistência social, de psicologia, de várias áreas, iam junto para cuidar de uma determinada comunidade carente. Então cada um foi lá, só que 3º ano de medicina, de odontologia, quer dizer, na verdade ninguém sabia muita coisa não. A gente vai lá mais para aprender, né? E o André se revelou uma pessoa muito querida, se tornou um grande amigo de todo mundo. Eu voltei a encontrar o André depois de formado, quer dizer, uns 3 anos, eu já era espírita, uns 6 anos depois de formado, ele era dentista, ele terminou odontologia na UEM. E eu, quando me encontrei, porque eu estava com um processo dentário muito grave, eu nunca tinha procurado dentista aqui, porque eu vim do interior de São Paulo. Daí eu pensei, onde eu vou? Eu lembrei do André. Quando eu cheguei, matamos aquela saudade, sentei no consultório dele, enquanto ele cuidava da dor de dente minha, eu escutava a válvula do coração dele, barulhenta, parecia aquele crocodilo do Capitão Gancho, lá do Peter Pan, né, quem já assistiu, que tinha um tic-tac, né, mas tão alto era aquela válvula. Quem conheceu o André quer até lembrar, porque eu trouxe ele aqui na reunião nossas espíritas várias vezes, todo mundo ficava procurando aquele barulho de onde vinha, e era da válvula dele. Em épocas antigas eram válvulas antigas, né? Então, acho que de louça, né, devia ser naquela época, pelo barulho que fazia. E eu fiquei escutando aquilo, ele percebeu, ele foi indo, porque a gente, quando vai dentista, a gente não conversa, a gente só ouve, né, fica de boca aberta, lá escutando. E ele foi contando, ele falou, olha, eu estava fazendo, eu me casei, tenho 2 filhos, tá, e com um casal, e de repente eu estava caminhando com a minha esposa, e eu senti um descompasso no meu coração, e um barulho estranho, e me deu uma falta de ar. Na hora, ele dizendo para mim, eu sabia que alguma coisa mais grave estava acontecendo na minha vida. É isso aqui, olha. A fatalidade está nas provas que vocês escolheram para passar na sua existência. É inevitável, quer dizer, vai chegar uma hora, ou já chegou para a maioria, e a gente encontrar esse momento das nossas provas inevitáveis, que faz parte da nossa evolução, da nossa libertação, da nossa redenção. Então, hoje, naquela época eu não saberia explicar. Hoje eu sei que naquele minuto que ele caminhava lá no Zerão, Londrina, ele, sentindo aquilo, ele tinha se encontrado com a sua programação. Aí ele contou para mim que ele já tinha trocado a válvula, que ele já tinha colocado uma peça para substituir uma parte da artéria aorta que tinha rompido e dissecado. Tinha tirado, tinha colocado um substitutivo, e a doença dele era genética, ele nasceu com aquela tendência e que ele podia ter outras do que nós chamamos de dissecção da aorta. Saí dali, fizemos alguns almoços juntos, matamos muita saudade, rimos muito, ele era muito alegre. E um dia ele tem subitamente uma outra dissecção. Para baixo daquela prótese que ele tinha colocado, rompeu a aorta até perto do rim. Ela abre, né, ela desfaz. Foi tão severa que ele foi para o hospital, o evangélico, os cardiologistas que eu atendendo, que eu acompanhava há anos, naquela época precária ainda, mas já havia transplante de coração. Eles examinaram André e chegaram à seguinte conclusão: não há o que fazer, não vamos nem fazer cateterismo para ver que tamanho que ele está esse estrago, porque pelo ultrassom nós já vimos. Coloque ele na UTI, mantenha os dados vitais, pulso, pressão, hidratação, e a hora que ele chocar, que entrar no choque da morte, deixe ele partir. Entenderam isso? Então agora eu vou na questão
dessa questão da fatalidade. Na questão 854, então 851 e 853 falam que só há fatalidade na hora da morte e na prova que nós escolhemos para enfrentar. E na 854, Allan Kardec pergunta assim: do fato de ser infalível a hora da morte, que ele chegou, a gente pode deduzir então que a gente não deve fazer nada quando chegou? Poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la, e os espíritos falam: não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com a finalidade de evitar a morte. Como é que a gente vai saber se chegou a hora ou não chegou? Nós não sabemos. Só Deus sabe se chegou a hora. Ou os espíritos muito superiores encarregados da evolução das almas aqui da Terra. Então, se a gente não sabe o que aconteceu, quando ele entrou nesse choque, ele foi para a UTI, ligaram para mim. Naquela época, celular, se existisse, era aquele tamborzão, né? Não existia esse celular, WhatsApp, essas coisas. Ligaram, acho que em casa. Eu fui ao Hospital Evangélico. Quando estava na frente do Hospital Evangélico, na muretinha antiga, lá do lado do pronto-socorro, na entrada, estava a família dele, 9, 10 pessoas, em prantos, angustiada com a notícia de que o André estava partindo. Eu subi, eu era espírita há uns 3 anos. Eu subi, conversei com o plantonista, o André, estabilizado, mas pronto para desestabilizar. Ele falou: Antônio, nós éramos colegas, amigos, estudamos na mesma época, o plantonista. Ele falou: Zé, nada aqui, nós não vamos fazer nada. Se ele entrar em choque é para deixar ele ir. Como é que eu vou chegar para a família dele e falar que nem a medicina ia fazer nada? Mas era meu dever. Eu desci, cheguei para a família, falei para eles: na medicina eles não têm mais o que fazer. O pai dele olhou para mim e falou assim: e você não vai fazer nada? Eu falei: louco, gente, o que eu posso fazer? Eu estava em pânico ali, tanto quanto eles. Eu não era o filho, não era o pai, não era o irmão, mas a dor que eu estava sentindo, a angústia que eu estava sentindo, o medo daquele momento era muito grande dentro de mim. Eu falei: como assim? Ele falou: você não é espírita? Eu falei: eu sou espírita, por isso eu creio que a vontade de Deus não pode ser modificada. Mas você não vai fazer nada por causa disso? Eu falei: olha, eu estou indo lá para o seu Hugo. Eu estava lá no Evangelho, lá na frente. Às 8 horas, 8h30 que era a reunião aqui. Tem a reunião às 8h30, devia ser 7h30. Estou indo para casa, tomar um leite, estou indo lá. Eu volto de lá com notícias. Que notícia? Eu vim para cá apavorado, angustiado. Cheguei aqui, nem entrei no centro, fui direto na casa do seu Hugo conversar com ele. Chorei, que nem criança. Pedi: por favor, para o seu Hugo. Seu Hugo, o que um espírita pode fazer numa hora dessa? Seu Hugo, dá a impressão que ele está sentado aqui, até, aquela firmeza, aquela têmpera cristã, né? Aquela fé do seu Hugo é inabalável. Ele olhou para mim e disse assim: o senhor tem que crer em Deus, confiar em Deus e se resignar à vontade de Deus. Então a palavra resignação eu passei a conhecer ali, a partir daqueles primeiros momentos do Espiritismo. Resignar-se à vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Aí ele olhou para mim, né, me chamou, vou chamar de Antônio, falou: Antônio, se nós vamos estar sempre vivos, seja no mundo espiritual, seja encarnado na Terra, para Deus tanto faz. O importante é que estejamos progredindo, evoluindo. Então você volta para aquela família e leva essa noção de que Deus é o Criador e sabe o que é melhor para nós. E peça a eles a resignação à sua vontade. E viemos para a reunião. E no final da reunião o Senhor incorporou uma entidade de alta evolução espiritual, um espírito elevado, que através dele deu uma comunicação sobre a fé, falando como é importante nós crermos que nós podemos pedir a Deus algumas coisas sem que isso vá derrogar as suas leis. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem coisas que Deus não vai mudar as suas leis, porque para Deus nós ficarmos um ano a mais aqui, um ano a menos, não interfere em nada. Deus é eterno.
né? Um ano a mais para nós interfere muito, mas a gente pode até errar mais e ficar mais endividado, inclusive, né? Então Deus sabe o que é melhor para nós. E eu voltei para lá. Cheguei, eles estavam no mesmo lugar, a família, sem notícia nova nenhuma. Comentei com eles da conversa que eu tinha tido com o seu Hugo e da mensagem do Espírito e subi. Cheguei na UTI do Hospital Evangélico, era outro plantonista, também da minha época, conhecido, e comecei a conversar com ele e perguntei: e o André? Ele passou a mão no rosto. Pois é, Antônio, o André chocou é um termo quase que popular, de querer dizer perdeu os dados vitais, né? Entrou para morrer, começou a morrer, vamos dizer assim. Aí do nada, de repente, ele voltou e começou a estabilizar. Então não sei, eu liguei para o cardiologista-chefe, o cirurgião que cuida dele. Ele falou que não é para fazer nada. Eu não fiz. Bom, acompanhei o André 44 dias depois, internado, ia quase todo dia. Saiu do UTI, foi para uma pré-UTI ali do lado, não sei como é que chama aquela salinha depois que sai da UTI. Depois foi para o quarto, enfermaria, a mesma figura alegre, espontânea, gostava de tirar sarro, de brincar, parecia que não tinha acontecido nada com ele. Viveu mais 6 anos. Então como que a gente vai saber quando chega a hora? E se chegou e Deus resolver que não precisa ir, pode ficar mais um pouco, aí entra um outro tema para uma outra palestra, chama moratória. A moratória é porque para nós a vida é só aqui na terra, mas a vida verdadeira não é aqui, gente. Os nossos entes queridos que estejam em paz, com a consciência de bem, com a vida, que já estão no mundo espiritual, eles devem estar doidos para dizer para a gente como é bom do lado de lá, para quem soube viver a vida dentro das leis de Deus, para quem venceu a si próprio, para quem negou a si mesmo e seguiu Jesus. Ah, mas quando chega às provas é muito difícil de suportar. Por isso que Jesus diz: escolha a forma que eu estou lhes propondo, tome do meu jugo, que é suave, dói menos, sofre menos, mas não deixa de passar pela prova. O André passa pela dele, cada um passa pela sua. Mas se a gente passar acertando, fazendo o que é o correto, vivendo dentro da lei de amor, nós vamos começar a colher, a plantar, perdão, nós estaremos plantando para colher no futuro a luz que nós não plantamos no passado. Então hoje colhemos dor, mas amanhã nós vamos colher a paz e a esperança. Então para isso eu vou ler uma mensagem de Emmanuel. Eu vou pedir se dá para ser projetado para vocês acompanharem, chama Fatalidade e Livre-Arbítrio. Eu vou lendo aqui, vocês, quem que vai me dando aí, certo? Emmanuel, num livro chamado Nascer e Renascer, Emmanuel é o Espírito Guia de Chico Xavier, né? Capítulo 4, Fatalidade e Livre-Arbítrio. Diz Emmanuel: antes do regresso à experiência no plano físico, a nossa alma, em prece, roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho do nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos, que às vezes a gente vai viver junto de espíritos que foram nossos inimigos, seja como irmão, seja como primo, seja como... Então por isso que é difícil a família, que é onde estão os desafetos que se encontram, mas onde estão os grandes amigos que se encontram também, para dar força. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Quer dizer, eu quero passar pelas mesmas provas onde eu caí, onde eu moralmente errei. Eu quero passar por elas. Então a gente passa pela prova do dinheiro, nasce na pobreza, com dificuldade, mas não rouba, não vai pegar dos outros, não vai tirar a vida de alguém para pegar para nós. Entendeu por quê? Porque a prova nossa é pecuniária, financeira. Nós vamos suplicar a presença de Verdugo, com quem cultiváramos o ódio, para tentar a cultura santificante do amor. Aqui Emmanuel está dizendo tentar,
porque verdugo foram as pessoas que nos fizeram sofrer no passado. Então, digamos que eu fui escravo e era aquele que dava chicotada. E eu estou suplicando a presença deles na minha existência, na nova existência, para eu tentar amá-los, embora eles tenham sido para mim a causa do meu sofrimento. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, nós obtivemos a bênção da volta. Nossa consciência já estava tão pesada, nossa ânsia de nos redimirmos tão grande, que nós conquistamos amigos no mundo espiritual que falaram: nós vamos ajudar vocês. Então ninguém está desamparado do lado de cá. Temos os nossos protetores espirituais, aquele guia amigo, mas temos a porção de amigos que fizemos do lado de lá antes de virmos e que vieram nos ajudar, confiantes avalistas, devemos nos dar força. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Isso é fatalidade para nós. Nós vamos encontrar tudo isso na nossa vida, entendeu? Somos herdeiros do nosso passado, do nosso pretérito. E nessa condição arquitetamos os nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos as nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. É só que quando a gente encarna, o mundo que nos atrai, né? A gente quer viver igual a gente vivia antes, quer desfrutar, gozar a vida no mundo, ter prazer, satisfazer-nos no mundo, e com isso nós despertamos as nossas tendências antigas. Então, o que é a vida para nós hoje, depois de séculos e séculos e séculos? É mais uma tentativa de vencermos as nossas próprias imperfeições, e instintivamente tornamos despreocupados à caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino, e abominamos o sofrimento e o trabalho. Quais se nos fossem eles, o sofrimento e o trabalho, duros algozes, como se estivesse castigando a gente. Nossa, mas eu tenho que trabalhar tanto. Nossa, é tanto sofrimento nessa vida. Quando somente com o auxílio do sofrimento e do trabalho é que nós conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que nós estamos endereçados, que é o nosso destino. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos da nossa jornada. Quer dizer, a todo momento nós estamos livres para decidir o que a gente quer fazer, mas fatalmente iremos colher as consequências do que fizermos. Geramos causa de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em vários momentos de nossa vida. Quer dizer, a cada momento a gente pode estar criando uma nova dor para o futuro, um novo sofrimento para o futuro, pensando num prazer imediato aí. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras ou vai facilitar ou dificultar a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos fora de corpo denso, e tenhamos cautela com o modo da nossa movimentação no campo das próprias tarefas. Por quê? Conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida vai nos oferecer amanhã ou paz ou luta, ou felicidade ou novas provas, ou luz ou treva, ou bem ou mal. Emana. Obrigado. Muito bom, né? A mensagem espírita, ela nos consola, nos dá esperança. E lembrando que Deus é um Pai de infinita bondade. Nada está errado. Nós é que temos que nos encontrar, né, nas nossas caminhadas. Muito obrigado, José, pela
explanação da noite, foi muito oportuna e muito boa para nós, né, para nossa reflexão. E como nós todas as quarta-feiras fazemos, nós vamos passar para o passe. E eu vou nominar os médios para se dirigir à sala dos passes. Vou chamar a Michela, o Luiz, a Gi. Quem mais está aí? Está a Fúvia, o Rocker, a Jane, aproveitar a presença dela, né, Jane? Depois das férias, você está cansadinha hoje. Chamei quantos? Então tá. A Maria Luísa também. E a Ana, por favor. Se dirige à sala de passe e convidar a Du na água, o Zé e o Sérgio na condução da vida. Antes do encerramento, lembrar que nós usamos, sabe essa sacolinha de mercado que nós trazemos do mercado, às vezes em pé de joga fora? Nós usamos uma média de umas 300 a 400 sacolinhas por sábado. E quem tiver em casa sobrando, pode trazer para nós, entregar aqui na Secretaria do Centro, para Maria José, ou a um de nós ali, para que nós possamos embalar as mercadorias que vêm do Mercadão. Te agradece já desde já. Então vamos agradecer a Deus pela noite que tivemos, pela mensagem que aqui recebemos nesta noite pelo nosso irmão José Antônio, um estudioso da doutrina de Jesus. Só nós temos que agradecer, Senhor. Agradecer a Ti e a espiritualidade que dirige esta casa. E nós te rogamos mais uma vez que abençoe a cada um de nós. Que ao nós retirarmos daqui, retornar aos nossos lares, possamos levar daqui essas vibrações de paz e de equilíbrio que aqui recebemos. Para aqueles que lá estão em nosso lar possam sentir a presença do Teu amor, Senhor. E que a Tua paz permaneça no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até quarta-feira, se Deus quiser.